Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde em nome do Mashiach de Israel. Mais um vídeo chegando para nos edificar. Já aproveita, dá o seu like, se inscreve no canal, aciona as notificações, curta, compartilhe essa palavra que veio do coração do Pai para o nosso coração, a fim de nos edificar. Então, que Deus abençoe a sua vida. Sem mais demora, vamos para o vídeo. Roda a vinheta. Tema de hoje: características de um chamado a testemunhar, ou características de uma testemunha de Yeshua. Nós temos falado aí ao decorrer dos dias sobre testemunha, ser testemunha, testemunha de quê? E nós temos mostrado, biblicamente falando, algumas verdades explícitas na palavra do Eterno acerca disso. E hoje não podia ser diferente, essa palavra já está fervendo no meu coração há alguns dias, e eu quero ministrá-la aos nossos corações nesse momento. Vamos ler Isaías capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o profeta Isaías já era um profeta. Desde o capítulo 1 você já vai vendo as suas profecias, mas no capítulo 6 é onde ele tem uma experiência mais poderosa com o Senhor, é onde ele tem uma experiência inovadora, onde transforma o seu ministério de uma forma poderosa. E quando nós chegamos no capítulo 6, nós nos deparamos com uma experiência realmente transformadora. É aquilo que nós chamamos de o antes e o depois. Foi uma experiência que dividiu as águas, foi uma experiência que ficou um marco histórico entre o antes e o depois do ministério do profeta Isaías. Mas o que eu quero trazer para nós é sobre a característica de alguém que teve ou que alguém que recebeu um chamado para ser testemunha. Existem algumas características, nós não vamos falar de todas elas aqui nesse vídeo, porque ele vai ficar extenso demais, mas nós vamos fazer uma introdução e provavelmente no próximo vídeo a gente consiga concluir aquilo que é o nosso propósito. Pois bem, a primeira coisa que nós detectamos, já está ali no versículo 1, que ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. E o que ele viu? Ele teve uma visão da glória de Deus, ele teve uma visão do Todo-Poderoso. E o que nós precisamos ver? Aquele que é chamado a ser uma testemunha, ele precisa ver algo. É o que nós temos batido. É o que nós temos entregado, é o que nós temos falado, é o que nós temos insistido. Não existe uma testemunha que não viu. Não pode ser testemunha se você não viu o fato. Você pode ser testemunha de outros fatos, mas do fato em questão, para ser testemunha, eu preciso ver. Se eu sou testemunha de um acidente, é porque eu vi o acidente. Se eu sou testemunha de uma briga, é porque eu vi a briga. Eu não posso ser testemunha porque outros me contaram. Alguém me contou que houve um acidente, mas você viu? Não, eu não vi. Então você não é testemunha. Eu sou testemunha quando eu vejo. E olha o que houve, o que acontece. O que houve com Isaías no capítulo 6. Ele então tem uma visão do Todo-Poderoso. Ele passou a ver com clareza. Ele passou a entender. Ele passou a entender com clareza. Isso faz toda a diferença. Se nós somos testemunhas, eu tenho que saber do que sou testemunha. Eu tenho que saber de quem eu sou testemunha. Eu tenho que saber para que eu sou testemunha.
E no ministério de Isaías não foi diferente. A primeira coisa que houve, quando o Eterno resolve, então, realmente consolidá-lo como profeta, é dar-lhe uma visão. É dar-lhe uma visão. Ele precisa de algo para se consolidar. Ele precisa de uma plataforma, de uma estrutura. Ele precisa saber quem o está enviando. Ele precisa de uma experiência, irmãos. Aquele que visa testemunhar do Mashiach tem que ter experiências com ele. Não se pode ser testemunhas do Mashiach sem ter experiência com eles, senão seremos apenas religiosos, senão seremos apenas crentes apáticos, crentes sem poder, porque não temos a experiência. Precisamos da experiência, precisamos de experiência com o Criador, precisamos conhecê-lo intimamente, profundamente. O profeta já dizia: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Repare que é uma insistência. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E quando nós falamos de sigamos e prossigamos, significa exatamente que isso não para. Significa exatamente que vão haver várias experiências. Haverá uma primeira, uma segunda, uma terceira e reticências. Nós não podemos nos limitar. Nós não podemos limitar a quem nós servimos. Precisamos buscar essa experiência para que nós saibamos de quem estamos falando. Quando estamos falando desse assunto, quando nós estamos ao cercado de pessoas que nos dizem servir ao Senhor, só no ato de falar, de conversar conosco, nós sabemos quem já teve uma experiência ou mais com o Senhor e quem não teve. Queridos, é uma marca registrada na pessoa. É algo que está implícito nela e que ela não consegue esconder. Houve uma experiência transformadora, houve uma experiência tremenda, houve uma experiência que transformou, que modificou a minha vida. A pessoa sai do casulo, ela sai da prisão, ela deixa de ser um crente enclausurado e passa a ter liberdade no Senhor. Ela passa a ter duas asas e poder voar livremente na presença do Criador. Por quê? Porque ela teve uma experiência com o Criador. Ela teve uma experiência com o Mashiach. Ela teve uma experiência com quem o enviou. Nós vamos perceber isso quando Yeshua chama os seus discípulos. E ele começa a caminhar com os seus discípulos, ou melhor, os seus discípulos começam a caminhar com ele. E quando chega no capítulo 10... No capítulo 10 de Mateus, ele envia-os a primeira vez. Depois de já ter tido algumas experiências, ele não os enviou imediatamente. Ele não chamou os discípulos num dia e no outro dia já os estava enviando. Pelo contrário, ele teve experiência com eles. Ele mostrou algo, ele falou algo, ele fez algo. Ele deu uma pequena experiência para que eles pudessem fazer esse primeiro estágio. Então, para ser enviado, para ser testemunha, para falar do amor de Deus, eu preciso receber esse amor, eu preciso sentir esse amor, eu preciso ter esse amor. Eu não posso falar de algo que alguém teve, eu não posso falar de uma experiência de outros. Eu não posso falar de algo que eu não experimentei, porque eu não saberei o sabor. Eu não conseguirei colocar com palavras. Eu não conseguirei exprimir veracidade na minha fala quando eu não experimento. Então eu preciso experimentar o Senhor, eu preciso estar com o Senhor, conhecer o Senhor, viver no Senhor, amar o Senhor, sentir o Senhor, receber o Senhor, me entranhar no Senhor, ser cheio dele, para depois falar dele, para depois anunciar a sua palavra. Nesse mesmo sentido, vale para a palavra de Deus.
Como que eu vou falar da palavra de Deus se eu não amo a sua palavra, se eu não amo a sua Torá, se eu não amo a sua lei, se eu não leio de dia e de noite, se eu não medito de dia e de noite, se eu não faço dela o meu livro de cabeceira, se eu não tenho paixão pela sua palavra, se eu não tenho amor pela leitura da sua palavra, se eu não gasto tempo com a tua palavra, como vou falar daquilo que eu não conheço? Como falarei daquilo que eu não conheço? É impossível. Porque aí, nesse caso, eu não tenho as características de alguém que testemunha. Porque eu não vi e eu não vivo. Então, a nossa primeira característica é ter uma visão de quem nos chamou. Eu preciso ter uma visão de quem me chamou. Segunda característica, ela está no versículo 5 e diz o seguinte: ai de mim, pois estou perdido. Em algumas versões está dizendo: ai de mim que vou perecendo. É o mesmo que dizer: ai de mim que estou sem salvação. Ai de mim que sou tanto quanto os demais. Ai de mim que sou igual aos demais. Ai de mim que sou tão pecador quanto qualquer pecador. Ai de mim que não recebi a purificação. Ai de mim que não recebi a santificação. Ai de mim que não recebi a salvação. Ai de mim que estou perdido. Quando nós falamos isso, qual é o tema que nos vem à mente? Primeiro, eu preciso ter uma visão do Criador. Segundo, que é a segunda característica, eu preciso ter uma visão de mim mesmo. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou para Deus. Eu preciso saber quem eu sou para aquele que me chama. Eu preciso saber a minha condição diante dele. Eu não posso ser enviado achando que eu sou alguma coisa. Eu não posso ser enviado, eu não posso ser testemunha, achando que por ser testemunha eu estou acima dos demais. Eu preciso ver a realidade de mim mesmo. Eu preciso ser confrontado pela palavra do Eterno e descobrir em mim mesmo quem eu sou. Eu preciso ter uma visão clara de mim. Eu preciso quebrar esse encanto que existe de mim mesmo, achando que eu sou alguma coisa, que eu posso alguma coisa, que eu sei alguma coisa, porque nós não podemos. Sem ele, o próprio Yeshua vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. O que nós faremos é nele. O que nós fizermos é nele. Não há como fazer, não há como executar. Por quê? Porque nós não somos diferentes dos demais mortais sem ele. Sem ele nós somos iguais, pecadores do mesmo nível, sem santidade do mesmo nível, sem a presença de Deus do mesmo nível. Sem ele nós somos iguais. Sem ele nós somos mais do mesmo. Sem eles, nós estamos embutidos nessa massa pecadora, condenada. Então nós precisamos ter uma visão: quem eu sou, o que eu preciso me tornar, o que eu preciso para ser uma testemunha. Não é simplesmente achar que os meus dotes, não é simplesmente achar que os meus dons, que as minhas habilidades, que as minhas qualificações, elas servem para o reino de Deus. Porque não servem. Não servem. Você pode até usá-las futuramente, mas é preciso algo mais do que isso. E para começar, depois de ter uma visão do Todo-Poderoso, você precisa ter uma visão de si mesmo. Queridos, e isso é automático. Quando eu enxergo a presença de Deus, é como se eu estivesse vendo um espelho a mim mesmo. Eu começo a ver a minha fraqueza, eu começo a ver a minha podridão, eu começo a ver as minhas falhas. Quando eu enxergo a graça de Deus, quando eu enxergo a glória de Deus, quando eu enxergo a perfeição de Deus, quando eu enxergo algo de Deus, automaticamente se arremete contra mim, expõe toda a minha fraqueza, expõe toda a minha podridão. Quando nós enxergamos algo que é maior e melhor do que nós,
Nós já temos automaticamente a tendência de expor as nossas fraquezas. Então eu preciso ter uma visão clara de mim. E foi o que Isaías disse. Ai de mim, ele teve uma visão clara. Ai de mim, eu estou no mesmo nível que eles. Em outras palavras, dizendo, eu não posso ser testemunha porque a pregação seria contra mim mesmo. Eu não posso ser testemunha porque eu estou no mesmo nível que eles. Eu não posso ser testemunha porque eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou pecador. Eu sou falho, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, ou seja, estou no mesmo nível que eles. Então eu preciso ter uma visão de mim mesmo. Terceiro e último ponto, para a gente fechar. Está no versículo 7. E com uma brasa tocou minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A terceira característica de alguém que é testemunha é ser perdoado, é ser purificado, é ser santificado, é ser transformado. Ele recebe uma visão do Eterno. Através dessa visão do Eterno, reflete as suas fraquezas. Mas o Eterno não reflete as suas fraquezas com o simples desejo de te envergonhar, com o simples desejo de te esmagar, de te injuriar, de te condenar. Ele faz com que reflita a sua fraqueza para que ele possa curar. Por quê? Porque para ser curado, eu preciso reconhecer as minhas fraquezas. Para ser perdoado, eu preciso reconhecer os meus pecados. Se não houver esse reconhecimento, se eu não ver quem eu sou, se eu não reconhecer quem eu sou, se eu não souber quem eu sou, eu jamais clamo a misericórdia, eu jamais peço a misericórdia. Por quê? Porque eu acho que eu sou bom, mas quando eu tenho uma visão do Todo-Poderoso, e essa visão ela vem de encontro ao que eu sou, ela me esmaga. Então eu peço misericórdia, Senhor, eu peço compaixão, Senhor. Por quê? Porque eu sei que aquilo que vem contra mim, se não houver uma transformação dentro de mim, pode me matar, pode me exterminar, porque o salário do pecado é a morte. Então eu clamo, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí o que Deus faz? Deus envia a purificação. No caso de Isaías, um anjo. Ele saiu dos céus, veio com uma brasa viva do altar e tocou nos lábios de Isaías e ele foi purificado. No nosso caso, nós temos Yeshua, o Mashiach de Israel, um advogado justo no céu, que se nós pecarmos, ele é poderoso para nos purificar de todo pecado. Então, se hoje essa é a sua situação, se você está sendo confrontado por essa palavra, se de repente essa palavra te faz vislumbrar a glória de Deus e automaticamente te faz vislumbrar quem você é, basta clamar. Basta clamar, Senhor, me purifica, Senhor, me santifica, Senhor, me qualifica, Senhor, me prepara, Senhor, me transforma. Basta você clamar. Clame ao Senhor, clame de todo o seu coração. Ele diz, clama a mim e eu responderei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor de verdade, clame ao Senhor com intensidade, clame ao Senhor com profundidade, clame ao Senhor com desejo. Clame a Ele por transformação. Deus tem transformação para as nossas vidas. Deus tem transformação para as pessoas que estão ao nosso redor. Deus é poderoso para transformar qualquer pessoa. Não existe nada, não existe, irmãos, não existe nada que possa te aprisionar, que o Eterno não possa te libertar. Ainda que te coloquem na cabeça que existem prisões que vão te acompanhar a vida toda. Isso não é verdade. O Eterno, ele é o seu Criador, ele te formou. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe aonde ele precisa entrar para libertar. Então não existe nada que possa te aprisionar. Não existe nada que possa te enclausurar. Ele é poderoso para te libertar de qualquer situação. Ele é poderoso para te dar perdão em qualquer situação. Não importa o que você fez. Não importa o que você falou. Não importa o que você pensou.
Eu sei que muitas vezes o que nós falamos, o que nós fazemos causa destruições enormes. Mas ele é poderoso para restaurar todas as coisas. Ele é poderoso para restaurar todas as coisas. Não há nada que ele não possa restaurar. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que ele é restaurador de brechas. Nós precisamos acreditar que ele é poderoso para restaurar. A sua vida não está perdida. A sua vida não está perdida. Se você está ouvindo essa mensagem nesse momento, é porque a sua vida ainda não está perdida. Tem uma saída, tem uma solução. Por isso, clame, busque a presença dele de alguma forma. Diga a ele que você quer ter essa última chance ou essa segunda chance. Diga para ele, abra o seu coração. Diga para ele que você entendeu quem ele é, você entendeu quem você é e o que você precisa. Abra o seu coração nesse momento. Não deixe se enganar pelos muitos pensamentos. Não se deixe enganar pelos conselhos e filosofias. Não se deixe enganar pela frieza. Não se deixe enganar pela mentira. Não se deixe enganar pelo engano. Não existe nada que pode te separar do Criador desde que você queira estar com Ele. Abra o seu coração aonde você estiver. Agora, você que está me ouvindo do outro lado. Você que parou para ouvir esse vídeo. Você que foi, de alguma forma, Deus te chamou a atenção aqui. É com você. Existe uma esperança. Existe uma outra vida que foi preparada para você. Existe uma outra história que foi preparada para você. Essa história que você está vivendo não é a sua história. Não é a história que o Eterno escreveu para você. Não é o que ele desejou, o que ele sonhou para você. Essa história é a história que você está escrevendo. Essa história é a história que você criou. Mas existe uma outra história. Existe um outro momento. Existe algo diferente. Existe algo tremendo para a sua vida. Então abra o seu coração. E se entregue para ele profundamente. Diga para ele que você é dele e quer viver a história dele. E com certeza, ele fará algo profundo, grande e tremendo na sua vida, em nome do Mashiach. Bom, o versículo 8, para a gente concluir, vai dizer assim, ó, depois disto, eu nem vou terminar o versículo, porque no próximo vídeo eu quero começar com isso aí. Depois disso, veja que é como se fosse uma escala, uma separação, uma divisão. Depois que aconteceu essas três coisas, aí vem outras. Veja que o próprio Deus já deixou escalonado, já deixou separado, preparado. Depois que aconteceu essas coisas com Isaías, então vem algo novo, vem algo diferente, vem algo... Então, depois disso, para nós encerrarmos o vídeo, no próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre as características de quem é chamado a testemunhar. Por enquanto, deixe nos comentários o que você achou dessa palavra. Deixe nos comentários dúvidas, perguntas, sugestões de temas, críticas pode haver, não tem problema. Fale o que você achar que deve. Desde que com respeito, obviamente, nós estamos aqui abertos. Também, se essa palavra impactou o seu coração, curta, compartilhe, envie para os seus amigos. Essa é a forma que o Eterno me deu de pregar o Evangelho. Essa é a forma que o Eterno me deu de levar a palavra do Eterno. O Evangelho gratuito é o canal que Deus tem aberto para que nós possamos, de forma clara, de forma tranquila, simples, falar do amor de Deus. Então, me ajude nessa missão. Me ajude a levar mais distante possível essa palavra, para que outra pessoa seja abençoada, assim como você foi. Que Deus abençoe a sua vida. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê o shalom.